Oi, gente. Eu venho falar de uma vitória importante. Glauber fica. Sim, a esquerda se articulou e conseguiu evitar a cassação, que se converteu em uma suspensão de 6 meses. Ainda é uma punição forte, mas Glauber fica. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Assista o vídeo até o final, porque tem muitas falas importantes. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. O Glauber, sim, estava sendo perseguido e vai ser perseguido porque ele colocou o dedo na ferida do orçamento secreto, porque ele mostrou e vem mostrando que muitos desses deputados têm rabo preso com corrupção. E por causa disso usaram de um meliante que foi para cima dele ofendendo a mãe dele, né? E que ele não botou no hospital, é bom lembrar, né? Que se fosse outra pessoa, talvez colocasse, né? Para poder tentar a cassação dele. Então, gente, vamos ver esse vídeo, vamos comentar e vamos lembrar que o povo tem que ir às ruas. Tem que ir às ruas protestar contra o projeto de lei da bandidagem. Porque esse projeto de lei que agora foi aprovado não apenas beneficia os golpistas, mas beneficia todos os bandidos que são beneficiados por esse negócio aí, que são muitos. Muitos tipos de bandidos e criminosos são beneficiados. E esses que sempre fizeram populismo penal mostraram a sua cara clara, que sempre foi uma mentira, esse populismo penal. Vamos ver esse vídeo e tecer comentários. Vamos lá. Encerrada a votação. E tem gente que viu chutar, hein, Sim, presidente? 226, não 220, 3 abstenções. Está aprovada a preferência. Ao votar sim, o parlamentar vota pela aprovação da emenda de plenário número 1, pela aplicação da pena de suspensão do exercício do mandato pelo prazo de 6 meses ao deputado Glauber Braga. Ao votar não, o parlamentar vota pela rejeição da emenda de plenário número 1. Esta é uma noite em que essa casa tem em suas mãos o total direito e ao respeito ao povo brasileiro que tem dedicado a nós o seu voto e assim aqui estamos nesta casa. Neste momento, nós temos a oportunidade de dar ao nosso deputado Glauber, que recebeu do povo do estado do Rio de Janeiro, referendado pelos seus milhares de votos, a representação nesta casa, para que nós possamos, por unanimidade, fazer valer o direito do voto do cidadão e da cidadã. Fazemos um apelo neste momento que a suspensão por 6 meses de Glauber é a única coisa que nós deveremos votar nessa casa. É muito duro caçar um mandato de um parlamentar cuja trajetória digna é correta. Eu nem quero falar sobre a questão dele não ser um homem corrupto, porque é muito mais do que isso uma representação de qualquer um dos parlamentares. É o sonho, é o desejo, é a vontade daquela população que vê naquele parlamentar a sua oportunidade de se expressar e a sua oportunidade de realizar os seus sonhos. Tem muito deputado em dúvida. Como não tem orientação, explicar que o voto sim é pelo parecer da emenda que suspende o deputado Glauber por 6 meses. O voto não derrota a emenda e aí nós voltamos a votar o projeto de resolução que veio do Conselho de Ética. E a abstenção conta como voto. Então é importante que todos saibam que, caso a emenda não seja aprovada, nós vamos ter que votar o parecer do Conselho de Ética. Eu quero vir aqui agradecer, porque por muitas vezes esse plenário é palco de dissenso, a gente discute, a gente às vezes inclusive extrapola o que eu entendo que seja o razoável na política. E o que está se encaminhando, pelo que parece, é a política se sobrepondo. E sempre que a política se sobrepõe, o Brasil ganha. O deputado se alterou depois de um provocador ir até falar da sua mãe, provocou 7 vezes a sua mãe que estava doente. Ele reagiu. A reação dele jamais poderia ser motivo de cassação. Caso se encaminhasse para uma cassação, e todos os deputados entenderam, a casa perderia, a democracia perderia. Em nome do deputado Pedro Paulo, que defendeu aqui o nosso destaque, deputado Pedro Paulo do PSD, eu quero agradecer a cada deputado do União Brasil, do PSD e de outros partidos, do MDB, do nosso campo político, obviamente, que olharam para essa situação e compreenderam que havia uma injustiça colocada e que a partir dessa injustiça, que levaria à cassação do deputado, nós todos perderíamos enquanto parlamento
E quando o parlamento perde, o povo brasileiro perde. O povo brasileiro que depositou 78 mil votos no meu Rio de Janeiro no deputado Glauber. Esses votos seriam anulados com uma cassação injusta. E nesse momento, esse parlamento está entendendo que o possível aqui é a punição, que se entende coletivamente aqui que é o razoável e que permite que depois o nosso deputado retome o seu mandato delegado a ele pelo povo. Lógico que com o resultado da última votação, muda o quadro, mas nós não devemos mudar. Porque se o deputado Glauber não tomar 6 meses e não tomar a cassação, a responsabilidade vai ficar com os partidos de centro, não da direita. Nós da direita vamos manter a nossa coerência. Agora, os partidos de centro que se resolvam com o problema da cassação, não do deputado. Nós defendemos a mesma coisa desde o início, a cassação. Diante da votação que aconteceu, presidente, 220 para um lado. Foi derrotado, viu, Sóstenes? Você tentando caçar um deputado porque ele aponta para os problemas e a corrupção do orçamento secreto e tentando aproveitar um meliante que ofendeu a mãe dele, você apenas mostra o quão abjeto você é. Sabe? O canalha, entendeu? A canalice que domina essa extrema-direita. Mais uma vez, se alguém tinha alguma dúvida, eu nunca tive, mas se alguém tinha alguma dúvida, isso ficou demonstrado mais uma vez. 226 para o outro, mostra que ninguém tem voto suficiente para ter uma decisão para um ou para outro lado, para caçar ou absolver. Ou seja, nós temos que juntar as forças, fazer um acordo informal, de equilíbrio, de responsabilidade, para que possamos votar sim, todos ou quanto mais puderem, para que haja uma punição de acordo com aquilo que a maioria já se manifestou. Ou seja, uma punição de 6 meses de suspensão do mandato. E é aceitável, é razoável, é possível, tem como fazer, mas é preciso racionalidade de todos os parlamentares e de todos os partidos. Esse é o apelo que faço. Sim. Está encerrada a votação. Sim, 318, não 141. Está aprovada a emenda. Fica prejudicada a proposição inicial. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 189 do Regimento Interno, esta presidência deixa de submeter a votos a emenda de plenário número 2, por ter recebido parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade. Fica prejudicado o destaque número 3. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. Sobre a mesa, a resolução. Como registra voto contra, presidente? Sobre a mesa, a resolução que dá efeito à decisão do plenário, que será lida e a seguir promulgada. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica declarada a suspensão do exercício do mandato do deputado Glauber Braga pelo prazo de 6 meses, nos termos do artigo 10, inciso 3º, da resolução número 25 de 2001 da Câmara dos Deputados, Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2025. Hugo Mota, presidente. Parabéns, Glauber, parabéns para a esquerda. E a extrema-direita foi, nesse episódio, derrotada. Ela foi derrotada. Ela queria a cassação por causa das denúncias que o Glauber fez em relação ao orçamento secreto, porque tem muita gente da extrema-direita envolvida nessas denúncias. Eles queriam aproveitar esse episódio em que uma pessoa um meliante, uma figura abjeta, uma figura nojenta, ofendeu a mãe do Glauber Braga que estava no hospital. Um ser humano que faz um negócio desse é uma pessoa desprezível e que estava fazendo isso porque estava querendo apanhar, porque queria usar isso contra o Glauber. E a gente tem que lembrar que o Glauber é ser humano. E todos nós, se formos jogados a um limite, podemos reagir. Podemos reagir e temos que ter a compreensão disso, não é? Deputado não é uma espécie diferente de ser humano, é ser humano também. Enfim, eu fico muito feliz com isso. O Glauber é um desses deputados que eu tenho mais a profunda admiração, que estão no Congresso, não é? E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, mas a comemoração que deve acontecer hoje, né, ontem e hoje, né, não pode ocultar o fato de que nós precisamos nos mobilizar para
para protestar contra o projeto de lei da bandidagem. Temos que protestar contra o projeto de lei da bandidagem. Não só porque esse projeto de lei reduz dramaticamente a punição aos golpistas, mas porque ele, para reduzir a punição aos golpistas, ele passa pano para todo tipo de criminoso, especialmente de colarinho branco. E a gente não pode se esquecer disso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se torne membro, apoiador, divulgue nosso material, dê like no nosso vídeo e quem sabe manda um pix para o andretj@terra.com.br ou faz o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado. O curso, o link está no comentário fixado. E gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Então continue na Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau.